Olá, eu me chamo Gilmar Alves Lima, sou natural de Castelo do Piauí, filha do Eurípides Francisco da Silva e da Maria de Fátima Alves da Silva, irmã do Gilmar e da Gisélia, casada com o Fabrício Lima Vieira, do qual nós temos 2 frutos do nosso casamento, da nossa união, que é o Luiz Felipe e a Débora e Yasmin. 2 heranças do nosso Deus, presentes do Senhor, são os nossos tesouros preciosos. E também sou professora aqui na rede municipal e louvo a Deus, né, porque a cada dia eu tenho descoberto algo mais sobre mim. Eu percebi que havia algo de diferente no Luiz Felipe quando ele ainda tinha 1 ano e 11 meses, quase 2 anos de idade, porque eu percebi que ele tinha um certo medo, um certo temor quando eu chamava pelo nome do pai dele, quando o pai dele abria o portão e ele saía correndo, chamando mamãe, mamãe, e eu ficava me perguntando, meu Deus, o que foi, meu filho, é só apenas o seu pai. E aí eu decidi, né, levei ele no pediatra e o pediatra me passou para o neuropediatra. Na primeira hipótese ele foi não, descartado qualquer hipótese que meu filho tivesse autismo, que era apenas uma fase. Voltei, passei mais alguns meses, retornei novamente no consultório com o pediatra e mais uma vez relatei, né, que eu achava bastante diferente, achava a forma dele agir, esse medo que não passava. E ele começou, mãe, pois você vai passar novamente no neuro. Passei no neuro com ele novamente aos 3 anos de idade, já havia passado com 2 anos. E quando eu cheguei no neuro, ele disse, mãe, o seu filho não tem problema algum, porque o seu filho, ele gosta de instrumento, ele se comunica bem, ele se socializa com as demais crianças, então, mas eu vou passar mesmo assim um exame. E ele fez um exame de imagem, né, uma tomografia, mas não constatou nada, porque no caso é um exame que a condição não se detecta em exames, é uma condição comportamental, mas mesmo assim, né, ele falou, não, eu vou passar esse exame, você vai fazer e a gente vai ver. Foi descartada novamente a hipótese, mesmo com 2 anos eu fazendo o exame, não tendo recebido nenhum diagnóstico, aos 3 anos também não, mas aos 3 anos a gente colocou ele na escola, mesmo na pandemia, a gente colocou ele na escola, porque veio a pandemia. E aí ele começou a ter um receio, um medo também das pessoas quando chegavam na nossa casa. Ele dizia, mamãe, o homem, chamava gritando, papai, papai, tem alguém ali. E aí eu comecei a observar mais. E um certo dia eu disse, não, eu vou levar ele novamente ao pediatra. E ele me passou para me passar por uma equipe, eu passei ele na psicóloga, com a fono também. E aí a psicóloga disse, não, coloque ele na escola, porque ele na escola, ele vai sim desenvolver várias habilidades. E quando eu coloquei ele na escola, já veio as primeiras queixas. Quais foram as primeiras queixas, né? Foi um pouco da falta de atenção, né? Que ele muitas das vezes tinha uma certa brincadeira, ele não ia participar. E aí veio as primeiras queixas na escola, né? Quanto à questão de sempre ele fazia as tarefas, mas não era como as outras crianças, ele não acompanhava como as demais crianças. Então eu decidi mais uma vez levar ele em um pediatra e novamente no neuropediatra. Foi quando ele me passou para mim realizar algumas terapias. Eu fiz as terapias e no ano passado, no ano de 2022, no mês de julho, quando eu fui levando todos os relatórios, o médico falou, seu filho, mãe, ele tem o transtorno de espectro autista. Ele é autista, mesmo sendo em um grau leve, mas ele é autista. A principal mudança depois da descoberta ao início foi a aceitação, que cada pai, cada mãe tem uma forma de aceitar. Então, primeiramente nós oramos e pedimos a Deus, Senhor, que nós possamos aceitar da forma que é, da forma que o Senhor nos deu e agir aonde for necessário para desenvolver todas as habilidades que Ele necessita.
O diferencial com a criança atípica é justamente as terapias que são realizadas por uma equipe multidisciplinar. É uma equipe de profissionais, no caso ele é acompanhado pela terapeuta ocupacional, pela fonoaudióloga, pela psicóloga e também por uma psicopedagoga. E a gente faz todo um trajeto na segunda-feira, saindo de Castelo até Teresina, para que a gente venha realizar essas terapias. As estratégias usadas para que ele possa desenvolver todas as habilidades o acompanhamento semanal que ele faz com a equipe multidisciplinar. Essa equipe que é formada por um time de profissionais que trabalham diversas habilidades. E em casa a gente tem um reforço de tudo aquilo que a gente do que foi trabalhado dentro do consultório. Então, em casa, toda a família também ajuda ele. Eu realizo atividades com ele também em casa, treino a questão da escrita dele, das habilidades que eu vejo que ele realmente necessita. A escola também é uma aliada muito importante que caminha junto conosco. Na escola também ele tem todo esse acompanhamento, tanto na sala regular, também na sala de AE, que ele agora também está participando, que é uma sala onde ele tem uma profissional também dedicada aos desenvolvimentos dessas habilidades. Como ele ama música, ele ama instrumentos, desde muito pequeno ele iniciou com violão, tocando violão. E depois a paixão dele mudou do violão para a bateria. Então é outro incentivo que a gente tem, como reforçador da habilidade dele. É a música, porque através do instrumento nós conseguimos desenvolver outras habilidades de aprendizado e também de socialização. Sim, tem a rotina, ele tem uma rotina durante toda a semana. Então a gente inicia a rotina no domingo, indo à casa do Senhor, indo à igreja, tanto pela manhã, à tarde tem um momento que a gente tira com ele para ter o lazer juntamente com a família. Tem a rotina da segunda-feira, que é o dia que a gente vai fazer as terapias, e durante toda a semana ele tem a hora de acordar, ele tem a hora de dormir, ele tem a hora de almoçar. Então precisa de uma rotina estabelecida para que não seja difícil ele lidar com essa rotina. Então existe um planejamento para que ele possa assim executar tudo que for proposto para ele antecipadamente. A recomendação é você observar de fato a sua criança, a criança que você tem dentro da sua casa, a forma de comportamento dela. Ela é uma criança que não gosta de barulho. No caso, o Luiz Felipe, ele ama o barulho. Ele não tem sensibilidade auditiva. Ah, mas o meu filho, ele não tem o contato visual, ele tem seletividade alimentar, ele demorou muito, na fala, ele tem atraso da fala. Essas aqui que eu citei são algumas características de autismo, mas nem todo autista é igual. Cada um é único, cada um tem a sua própria fisionomia. As dificuldades que a gente encontrou foram muitas, mas dentre elas eu vou citar a questão de estar se deslocando da nossa cidade para um centro maior, que é Teresina, conciliar o dia de realizar as terapias ao trabalho, porque também eu tinha o dia e tinha que conciliar esse dia, mas graças a Deus que tudo se encaixou de uma forma maravilhosa, porque eu trabalho com pessoas maravilhosas e elas fizeram isso, trocaram o dia da folga e toda a gestão da escola se engajou e preparou, não, vai dar certo, você vai realizar as terapias do seu filho. Outra coisa foi porque assim que eu descobri que o Luiz Felipe era autista, eu também tive bebê. Então veio a Débora Yasmin
E quando a Débora Yasmin veio, foi tudo muito novo, porque ele ainda não compreendia que tinha outro ser ali também que tinha que compartilhar da atenção. E ele queria atenção para ele, e ele chorava, e ele começou a ter insônia quando ela acordava à noite para mamar. Por mais que ele estivesse em outro lugar, ele vinha e ele queria também estar ali perto, ele queria estar junto. Então eu tinha que dividir a atenção, tanto para ela como para ele. E a questão também de estar sabendo lidar com tudo, porque tudo é muito novo. Tudo muito novo. Então o novo, ele vem, muitas das vezes nos assusta por não saber como lidar. Então essas foram algumas das dificuldades. E no Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, dia 2 de abril, eu não poderia deixar de agradecer a Deus por ter me dado o privilégio de gerar, de conceber em meu ventre a dádiva de ser mãe, e mãe do Luiz Felipe e da Débora Yasmin. Mãe do Luiz Felipe como meu primogênito, porque ele veio para me ensinar. Todos os dias eu aprendo algo novo com ele. Ele, com seu amor, com seu carinho, com toda a sua atenção, todos os dias nós aprendemos algo sobre ele. E ser mãe de uma criança atípica, né, é poder compartilhar de vários momentos. Não são apenas momentos de prazer, não são apenas momentos de dizer que são apenas rosas. Não, existem também as dificuldades. Existem muitos momentos que eu me sinto, será que eu não poderia fazer melhor? Será que eu não poderia me doar mais para dar mais atenção ainda o que realmente meu filho precisa? Mas aí me vem todo um questionamento e ao mesmo tempo uma pergunta, né? Que se veio até mim é porque eu tenho uma missão. E a missão é de, a cada dia, ser uma boa mãe, ser a melhor mãe. E eu tento fazer isso. Então a sociedade, ela precisa se conscientizar que o autismo existe, que essas crianças, elas são atípicas e elas existem, elas não são invisíveis. Elas estão dentro da sociedade. É sobre autismo, é sobre dizer que elas são crianças hoje, mas que elas irão crescer. Elas irão se tornar adolescentes, jovens, adultos e que precisam receber todo um acompanhamento. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor será para o desenvolvimento delas.